Vamos continuar então? Movimento circular uniforme. A gente definiu o movimento circular uniforme na primeira parte desse vídeo. Na segunda parte, a gente vai falar sobre transmissão do movimento circular. Chamo o aluno para me acompanhar aqui. Então vamos lá. Transmissão do movimento circular uniforme. Nós temos 3 casos a abordar na transmissão do movimento circular. O que é isso? Transmitir o movimento. Eu vou começar explicando o seguinte. Olha aqui para essa figura em que foi desenhada no quadro e observa que eu tenho 2 polias de raios diferentes. A polia número 2 tem um raio R2 maior do que o R1 visivelmente, ok? Aí a polia 1 ela está girando. A polia 1 ela está ligada a um motor, a um rotor, qualquer coisa que provoca o giro. Esse giro aqui está no sentido horário. Na parte número 1 do movimento circular uniforme, eu pedi para o aluno não deixar de vincular giro com velocidade angular. Então vamos lá. Existe uma velocidade angular em 1? Sim. Essa velocidade angular em 1 me dá uma velocidade de giro. Então ela está girando. Eu pergunto a vocês se esse ponto A está em repouso. Claro que não. Está em movimento, né? Movimento circular uniforme, está aqui girando. Tem como eu transmitir o movimento deste ponto A para o ponto B? A polia número B ela está solta por enquanto. A polia A está presa a um rotor que está girando. Tem como eu transmitir o movimento de A para B? O aluno já deve estar pensando, ô capitão, envolve essas 2 polias com uma correia. Se eu envolver essas 2 polias com uma correia ou com uma corrente, você já deve estar lembrando da sua bicicleta, você envolvendo essas 2 polias com uma correia ou com uma corrente, eu vou transmitir o movimento de A para B. O que o vestibular vai te perguntar? Qual é o tipo de transmissão de movimento que você teve aqui? Uma transmissão do movimento circular de eixos diferentes. Eu tenho 2 eixos aqui separados, eixo 1 da polia menor e eixo 2 da polia maior. E você faz essa transmissão em eixos diferentes por correia, é o nosso primeiro caso. E quais são as consequências disso? A primeira coisa, vamos conversar sobre a velocidade linear. O que eu pedi para o aluno não deixar de desvincular? Velocidade linear com deslocamento. Onde é que você encontra ela? No perímetro da sua circunferência, tangente à trajetória. Então existe uma velocidade na polia número 1 que eu vou chamar de VA. Pode ser? Então você tem a velocidade VA, que é a velocidade linear aqui, tangente à trajetória. Não é isso? Em B, também você tem uma velocidade agora, já que você transmitiu o movimento. A primeira pergunta que vai ser feita para vocês é se essa velocidade em A e B é igual ou diferente. Eu pergunto, e aí? São iguais ou diferentes? Claro que são iguais. A velocidade em A é igual à velocidade em B a partir do momento que você faz a transmissão por correia. Por quê? Não desvincule velocidade linear de deslocamento. É a velocidade linear? É. Então o ponto A pode deslocar mais que o ponto B? Claro que não. Porque se você está com a correia ligada ao ponto A e ao ponto B, se por um acaso o ponto B desloca mais do que o ponto A, arrebenta a correia. Então as velocidades têm que ser o quê? Iguais. A velocidade em A é igual à velocidade em B. Velocidade linear. Mas você deve estar pensando, capitão, mas a polia número 1, se ela é menor, não vai girar mais, não? Sim. Mas giro é qual velocidade que eu pedi para você associar? Velocidade angular. Quando você transmite o movimento, essa polia número 2 vai começar a girar? Vai. Com uma velocidade angular no sentido horário? Vai. A velocidade angular, ômega 2. Igual ou diferente? Claro que diferente. Por quê? Se a polia número 1 tem um raio menor, para esse ponto A completar uma volta, ele leva menos tempo do que o ponto B. Então o ponto A já vai ter dado uma volta, o ponto B ainda vai estar fazendo o seu movimento incompleto. Então quem gira mais? A polia número 1. Só que giro é velocidade angular. Se a polia 1 gira mais, é claro que a sua velocidade angular ômega 1 é maior do que a velocidade angular ômega 2. Ou seja, a velocidade angular do ponto A ela é maior do que a velocidade angular do ponto B. E a frequência? A frequência não é o número de voltas em determinado intervalo de tempo? Se a polia em A gira mais, é claro que a sua frequência é maior. Então, se você tem velocidade angular maior, gira mais. Se gira mais, a frequência é maior. E o período? O período não é o inverso da frequência que a gente definiu? Se o período é o inverso da frequência, a frequência de A é maior, inverte a grandeza. Então você vai ter que o período de A ele é menor do que o período de B. O que é período mesmo?
é o tempo que essa polia leva para dar uma volta completa. Se ela gira mais, ela leva menos tempo. Então, o tempo para o ponto A dar uma volta completa é menor que o tempo do ponto B para dar uma volta completa. Bacana? Até aqui, todas as nossas definições de velocidade linear, velocidade angular, frequência e período, foi feita uma análise simplesmente qualitativa. Só que agora eu pergunto, tem aceleração? O aluno já sabe, tem, capitão? Qual? Centrípeta. São iguais? Não é adivinhar, é usar a fórmula. Qual foi a fórmula básica, o X da questão do movimento circular que eu apresentei para vocês? A aceleração centrípeta é a velocidade linear ao quadrado dividido por um raio. Assim que o aluno usar essa fórmula, ele vai procurar alguém constante. Olha para cá e veja que você respondeu que a velocidade linear de A é igual a de B. Então, se as duas polias têm a mesma velocidade linear, a velocidade é uma grandeza constante que você vai tirar fora da análise. Agora me diga, os raios são iguais? Claro que não. Quem tiver maior raio, terá menor aceleração centrípeta. E qual é a polia que tem o maior raio? A polia número 2. Se o raio da polia número 2 é maior do que o da polia número 1, sua aceleração centrípeta é menor. Então a aceleração centrípeta de A é maior do que a aceleração centrípeta em B. Por quê? Porque o ponto B está vinculado à polia número 2, que tem maior raio. Quanto maior raio, menor a aceleração centrípeta. Bacana? Então você vai ter essa transmissão do movimento por correia fazendo essa análise. Agora dá uma olhadinha, vamos perceber a aplicação disso no cotidiano. É o seguinte, você já viu, por foto, uma das primeiras bicicletas desenvolvidas que você tinha rodas com raios diferentes? Né? Então tinha lá o operador dessa bicicleta que vai pedalar e ele ficava com o pé nessa roda maior. Então vamos lá. Essa bicicleta, ela vai se deslocar, né? Ela vai ter uma velocidade para cá. Essa velocidade que você vai ter vai ser a velocidade de deslocamento dela. Quando eu falar velocidade de deslocamento, é para você pensar em qual velocidade? A linear. Então eu viro para vocês e pergunto, se aqui na roda de baixa menor, né, eu tenho o ponto A e na maior eu tenho o ponto B ligado ao chão, quando você estiver pedalando essa bicicleta, pisando lá na roda maior, né, no pedal da roda maior, por um acaso a velocidade A é maior, menor ou igual à velocidade B? Do que se trata essa situação? Você pedala em uma das rodas, mas transmite o movimento para a roda de trás por meio do chão. O chão está funcionando como correia. E eu pergunto a você se as velocidades em A e em B são iguais. Você já sabe que é igual. Imagine, você está pedalando essa bicicleta, né? Você está lá pedalando, você começa a pedalar e a roda de trás tem uma velocidade linear maior. Então ela vai passar por você. Você começa a pedalar a bicicleta, a roda sai da bicicleta e passa por você. Você vê a sua roda indo embora. É claro que não, né? Porque eu falei para você lembrar da velocidade linear como velocidade de deslocamento. Então você vai ter VA igual a VB. Velocidades lineares iguais. Tem a ver com deslocamento da bicicleta. Não pode ter deslocamento diferente. Mas qual é a roda que gira mais? Aí você já está pensando. Quanto menor o raio, mais fácil para ela completar a volta, né? Então a velocidade angular de A é maior do que a velocidade angular de B. Bacana, pessoal? Tranquilo? Então a roda da frente gira menos, a roda de trás gira mais. Isso é um facilitador? Claro. Em qual que você está pedalando? Não é na roda maior? Se é na roda maior e se ela gira menos, você vai fazer um movimento mais longo, mais demorado. Você não vai ficar girando a sua perna muito rapidamente, que isso vai cansar. Então isso é para dar um conforto para você. Hoje em dia, você não tem mais essas rodas com tamanhos diferentes. Você tem bicicleta com as rodas de mesmo tamanho. Mas você continua mantendo esse conforto por meio de um conjunto chamado coroa-catraca. Onde é que você pisa? Você vai pisar ali num pedal que está ligado a uma coroa, que transmite o movimento por meio de uma corrente para a catraca, que tem um raio menor. Para que isso? É porque a primeira, que é a coroa, você está lá fazendo o seu movimento, ela gira. Só que ela gira menos. E a que tem menor raio, gira mais. Então você consegue pedalar, desenvolver uma velocidade boa na sua bicicleta pedalando pouco. Então toda vez que você vai fazer um esforço, geralmente você pisa na polia de maior raio, para transmitir um maior giro por meio de uma outra polia de menor raio. Eu vou pedir para você se lembrar daquela máquina de costura da sua avó. A sua avó não tinha uma máquina de costura que era um pedal e ela tinha duas polias ligadas por uma correia? Transmitir o movimento da perna dela para a costura?
Eu pergunto, em qual polia que ela pisava? Na polia, que funcionava como pedal, né? Em qual pedal estava ligada a polia? Da maior ou da menor? Sua avó pisava no pedal da polia maior ou na menor? Se você pensou da menor, claro que não. A menor não gira mais? Imagina sua avó toda pelancuda, mas a perna é da valesca popozuda. Por quê? Se ela pisar na polia menor, ela vai ficar lá, né, malhando a perna dela. De jeito nenhum. Ela pisa na polia maior e transmite a mesma velocidade linear para a polia menor. Mas aí a polia menor gira mais, vai ter uma velocidade angular maior. E aí a costura vai ser feita, ok? Então você tem aplicações no cotidiano como facilitador para a transmissão de correia. Muito bem, mas existe uma outra forma, por eixos diferentes também, que é um esquema de engrenagens. O esquema de engrenagens também são eixos diferentes. Olha para cá nesse desenho aqui que eu tenho duas polias de raios diferentes, R1 e R2. Bacana? Eu tenho duas polias de raios diferentes, são duas engrenagens que, devido a essas engrenagens, elas entram em contato e uma empurra a outra. Você observa que o rotor liga a primeira polia gira em sentido horário. Aí o que vai acontecer? Eu vou por meio desses dentes da minha engrenagem, a polia da esquerda empurra de cima para baixo a engrenagem em B. Então o que vai acontecer? Você não tem uma velocidade em A aqui para baixo? Ela não está girando no sentido horário? Então essa velocidade linear VA, ela vai ser aqui, neste momento aqui, vertical para baixo, não vai? Esse dente da engrenagem A empurra o dente da engrenagem B. Para onde? Para baixo. Então aqui a engrenagem em B também vai ter uma velocidade vertical para baixo que eu vou chamar de VB. E eu pergunto para você, cara aluno, se essas velocidades são iguais ou diferentes. Raciocínio. Se por um acaso a velocidade de A fosse maior do que a de B, ia raspar uma na outra e ia soltar a engrenagem. É claro que as duas juntas, uma empurrando a outra, obriga a ter a mesma velocidade linear. Aliás, tem a ver com deslocamento. Não pode ter deslocamento diferente. Se o deslocamento for diferente, uma derrapa sobre a outra. Então a primeira pergunta é, quando você tem essas duas polias com raios diferentes, as velocidades lineares são diferentes? Se tem eixos diferentes, não. As velocidades lineares são iguais. Mas o que muda? Novamente, qual é aquela que vai girar mais? É a menor ou a maior? Ah, capitão, se as velocidades são iguais, é claro que a menor gira mais. Giro é qual velocidade? Angular. Então a velocidade angular lá daquele ponto A que pertence à primeira polia, ela vai ser uma velocidade angular maior do que a de B. É claro que a frequência, então, que é o número de voltas da polia número 1, que é do ponto A, é uma frequência maior do que a frequência em B. E o período, que é o inverso, é um período em A menor do que o período de B. Por quê? Essa polia número 1 que gira mais vai levar um menor tempo para dar uma volta completa. Mas evidentemente que agora você vai entrar com a fórmula. Para que eu possa analisar a aceleração centrípeta, você vai perguntar qual é a fórmula da aceleração centrípeta que você aprendeu? A aceleração centrípeta é velocidade linear ao quadrado sobre o raio, certo? Então vamos lá, qual é a grandeza constante aqui dessa fórmula? Se elas têm velocidades iguais, evidentemente que a velocidade linear é uma característica constante. E novamente, qual é a polia que tem maior raio? É a polia número 2. Se a polia número 2 tem maior raio, evidentemente que a sua aceleração centrípeta será menor. Então, se você tem essa polia número 2 com maior raio, sua aceleração centrípeta é menor do que a aceleração centrípeta da primeira polia, ok? Então, você tem a mesma análise que você fez no primeiro caso, no segundo caso, para o primeiro caso. O que diferem os dois? Quando você faz uma transmissão por correia, dá uma olhadinha que você tem todas as grandezas avaliadas identicamente ao do segundo caso. Só que você provoca um giro no mesmo sentido. Esse giro da polia número 1 é de sentido horário. E o da polia número 2 também é de sentido horário. Já na transmissão de movimentos por contato, só que com eixos diferentes, você pode observar que neste contato aqui, ao girar a primeira polia no sentido horário, essa polia aqui empurra para baixo aqui esse dente, não é? Então vai fazer com que essa polia número 2 gire nesse sentido, tá correto? Só observar aqui o sentido da velocidade. Então essa velocidade angular número 2, ela tem um sentido anti-horário, enquanto a velocidade angular número 1 tem um sentido horário. Então o que difere o primeiro do segundo caso, em que você tem correia ou contato, é o sentido de giro. No primeiro é mantida a velocidade linear
e o sentido da velocidade angular. No segundo é mantida a velocidade linear, mas os sentidos das velocidades angulares são diferentes. Ok? Bacana? Muito bem. Para que a gente possa finalizar, então, terceiro caso, eu vou fazer uma transmissão de mesmo eixo. Imagine vocês que eu tenho acoplado aqui no mesmo eixo, tá aqui, ó, mesmo eixo para duas polias de raios diferentes. A polia número 1 tem um raio R1 menor do que a polia número 2, que tem um raio R2. E eu tomo dois pontos aqui fixos A e B dessas duas polias, ok? Então, essas duas polias estão engastadas por um mesmo eixo, né? E esse mesmo eixo não pode dar deslizamento. Conclusão, o que vai acontecer com as grandezas quando você tiver esse movimento, esse giro? Então, eu vou provocar aqui um giro, uma velocidade angular, e aí o que vai acontecer com essas duas polias? Aí, para isso, eu vou utilizar aqui o meu disco de vinil, e eu utilizei aqui, né, o corretivo para poder marcar o ponto A e o ponto B, que é exatamente essa figura que você está vendo aqui. Bacana? Então, essa figura aqui do meu disco é exatamente a figura que está aqui no quadro. Deixa eu fazer perguntas então para vocês quando eu colocar essas duas para girar, como se eu tivesse aqui duas polias, né, ligadas pelo eixo, né? O que acontece quando eu começar a girar essa polia? Dá uma olhadinha no ponto A e no ponto B. Meu braço aqui é referência, bacana? Então quando eu fizer esse giro, dá uma olhadinha aqui. O ponto A e o B estão juntos no início do movimento. Quando derem uma volta completa, continuam juntos? Sim. Qual é a consequência disso? O ponto A e o ponto B saem juntos e chegam juntos e completam uma volta. Neste caso, o que eles vão ter em comum? Eu pergunto a vocês, se eles giram junto, qual é a velocidade que é vinculada a giro? Não é a velocidade angular? Então, no caso, quando você tem o mesmo eixo, as velocidades angulares são iguais. Giram juntos. Giro, velocidade angular. E neste caso, qual é a consequência disso? Se eu girar várias vezes em determinado intervalo de tempo, observe que A e B vão juntos, não vão? Então eles não têm o mesmo número de voltas em determinado intervalo de tempo, portanto eles possuem a mesma frequência. E se por um acaso eu considerar o tempo que o ponto A e o ponto B leva para dar uma volta completa, faz ele girar que você percebe que o tempo é o mesmo. Portanto, o período do ponto A é igual ao período do ponto B. Quando você tem mesmo eixo, as velocidades angulares são iguais, porque giram juntos. Tem frequências iguais, porque dão o mesmo número de voltas no mesmo intervalo de tempo. Tem o mesmo período, pois leva o mesmo tempo para dar uma volta completa. E a velocidade linear é igual? É adivinhar? Claro que não. Você vai utilizar uma fórmula que envolve velocidade linear com velocidade angular, que eu te apresentei. Velocidade linear é igual a ômega-r. Na aula parte número 1, a gente aprendeu essa fórmula, não foi? Velocidade linear com velocidade angular se envolve com V igual a ômega-r. O que você vai procurar? Alguém constante. Quem é a grandeza constante nessa fórmula? Não é a velocidade angular? Se a velocidade angular é a grandeza constante, dá uma olhadinha e vê se elas têm raios iguais. Não. O ponto B pertence ao raio R2. Quem tem maior raio terá maior velocidade. Claro, pensa o seguinte. O ponto A e o ponto B, eles chegam juntos? Saem juntos, chegam juntos, não chegam? Só que o ponto A não está mais interno, então o perímetro da circunferência dele é menor. Com isso, o ponto B, para conseguir acompanhar, é o que a gente chama de correr por fora da curva. Não tem que ter uma velocidade maior? Então, neste caso, se o ponto A e o ponto B saem juntos, chegam juntos, e o ponto B está ligado a um raio mais externo, é uma curva por fora. Então ela tem um maior perímetro. Então, neste caso, você vai precisar de uma velocidade maior para concluir o movimento. É claro que a velocidade de B é maior do que a velocidade de A. Então você pode colocar aqui o vetor velocidade para B, está aqui o VB, maior do que o vetor velocidade para A. Quanto maior o raio, maior a velocidade linear. Claro, porque V é igual a ômega-r, tem a mesma velocidade angular, quem tem maior raio tem a maior velocidade. Bacana? E a aceleração centrípeta? Como comparar a aceleração centrípeta desses dois pontos? Neste caso, pessoal, tanto o raio é diferente, como as velocidades lineares são diferentes. Se você utilizar a fórmula aceleração centrípeta igual a V ao quadrado sobre o raio, você não vai conseguir comparar. Usa outra. Eu pergunto a vocês se eu não posso escrever que a velocidade escalar, sendo então... Perdão, se a aceleração centrípeta, né? Deixa eu colocar aqui. Se a aceleração centrípeta é igual a V ao quadrado sobre o raio,
O que acontece se eu pegar essa velocidade linear e substituir por ômega-r? Eu vou chegar a uma segunda expressão, a aceleração centrípeta, vai ser igual a ômega-2 vezes o raio. Eu prefiro usar essa. Por que eu vou usar essa para analisar a aceleração centrípeta? Porque a velocidade angular não é uma grandeza constante? Então agora procura alguém constante. Quem é que vai ter maior aceleração centrípeta? Quem tiver maior raio tem maior aceleração centrípeta. Qual é o ponto que está vinculado ao maior raio? Não é o B? Então, neste caso, a aceleração centrípeta em B é maior do que a aceleração centrípeta em A. Essa é a avaliação que você faz do movimento circular uniforme. Toda vez que ele colocar, então, uma questão envolvendo movimento, transmissão do movimento circular uniforme, você precisa saber comparar e saber o que eles têm em comum. Toda vez que você tiver velocidade escalar, tem a ver com deslocamento. Velocidade angular tem a ver com giro. Na transmissão, então, peço o meu câmera para acompanhar, só para a gente fazer uma revisão. Qual é a grandeza constante na transmissão de eixos diferentes sempre? Seja por correia ou seja por contato. Em ambos os casos, a velocidade linear é a mesma. E no caso da transmissão por mesmo eixo, giram juntas. Giro tem a ver com qual velocidade? Angular, velocidades angulares iguais. Bacana? É isso aí. Eu vou agora passar uma questão para vocês, a questão do Enem de 2013, que inclusive é um vídeo que já foi feito com a participação do professor Jacques Braga, e você vai poder conferir como é que se aplica a transmissão do movimento circular na questão que envolveu a questão de um açougueiro que fazia uma disposição de polias para poder fazer um corte de carne. Bacana? É isso aí. Vou resolver agora a questão número 66 da prova azul do Enem 2013. Nesta questão, o açougueiro quer montar uma serra de fita e que, por segurança, deve ter a menor velocidade linear possível. Aqui o motor nós chamamos de polia 1 e aqui nós temos a polia 2. A polia 2 e a polia 1, que é a do motor, gira em torno de eixos diferentes. Logo, as duas possuem a mesma velocidade linear. Então, a velocidade linear do motor é igual à velocidade linear da polia 2. Já a polia 2 gira em torno do mesmo eixo da polia 3. Então, o que nós concluímos? Que as duas possuem a mesma frequência. Como o raio da polia 3 é maior, a sua velocidade linear é maior. E a serra está ligada a essa polia. Então a velocidade da serra linear é igual à velocidade da polia 3, que é maior que a velocidade do motor, pois a velocidade linear da polia 3 é maior que a da 2, que é igual ao do motor. Essa é da montagem P. Já na montagem Q, a polia 1, que é a do motor, gira em torno de eixo diferente da polia 3. Logo, elas possuem a mesma velocidade linear. A serra está ligada na polia 2, que gira em torno do mesmo eixo da polia 3. Logo, elas possuem a mesma frequência. Como o raio da polia 2 é menor, a sua velocidade linear é menor que a da polia 3, que é igual ao do motor. Logo, conclui-se que a velocidade da serra, que é o da polia 2, é menor que a velocidade do motor. Então, por segurança, a melhor montagem é a montagem Q, que a polia 1 e a polia 3 têm a mesma velocidade linear. Uma outra coisa que a questão também queria saber é o seguinte: se a frequência da polia 3 é maior ou menor igual à frequência da polia 1, que é do motor, que é verdade, que o raio da polia 3 é maior que o raio da polia do motor. Como as duas têm a mesma velocidade linear, a frequência da polia 3 é menor que a do motor. Logo, a resposta dessa questão é a letra A.